pontualmente 19. A gente vai começar enquanto as pessoas entram, mas boa noite, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar o Clube do Livro de hoje com o Eduardo Maia. Eduardo, muito obrigada por ter aceitado participar hoje. A gente vai falar sobre o liberalismo antigo e moderno do Melchior. E só resumindo para vocês a estrutura, o Eduardo vai começar nesse primeiro bloco com uma exposição teórica mais geral sobre o livro. A gente vai abrir para discussão, com inscrição pelo chat. E depois a gente inicia o segundo bloco com uma segunda exposição do Eduardo de um ponto mais específico assim do livro, principalmente a partir das discussões que a gente tiver no primeiro bloco. No final a gente vai sortear entre os associados, como todos os encontros, a gente vai sortear o livro do próximo encontro. E o próximo Clube do Livro da gente vai ser com o Fernando Schuller, e ele vai falar sobre uma teoria da justiça do John Rawls. Então, Eduardo, muito obrigada. A gente começa agora. O palco é seu. Obrigado, Sara. Obrigado, Mano, também pelo convite, né, para participar do Clube do Livro de vocês. E assim, um desafio enorme, né? O desafio que Mano colocou na minha frente, para falar em pouco tempo, né, para apresentar pelo menos essa obra tão ampla, né, tão enciclopédica em certo sentido. E eu vou tentar dar um enfoque que seja proveitoso, né, para o leitor que quer se aprofundar ou que quer conhecer um pouco mais de liberalismo antigo e moderno. Eu pensei em tratar principalmente de dois conceitos que aparecem nessa obra: a variedade do fenômeno liberal na história, né, e o conceito de pluralismo ligado a esse desenvolvimento dos valores liberais. Então, eu vou tentar, durante toda essa apresentação, vocês vão ver que eu vou me guiar por esses dois conceitos, né? Bom, mas vamos começar. Melchior, ele foi, sem dúvida, um dos pensadores brasileiros mais agudos, mais eruditos e independentes intelectualmente da segunda metade do século passado, né? Então, para quem não conhece nada sobre ele, ele atuou como diplomata, como crítico literário, foi historiador das ideias e, acima de tudo, eu acredito, ele foi um ensaísta de primeira grandeza, né? E o ensaísmo é coisa que não é para todo mundo, não é todo mundo que faz um bom ensaio. E eu acho que Merkel foi um cara que aliou a capacidade estilística a esse conhecimento muito rigoroso e abrangente de vários temas e pôde condensar isso na forma do ensaio de uma maneira que é difícil compará-lo a qualquer outro intelectual brasileiro do período. Um outro ponto prévio ao livro é o que o Brasil perdeu, né, subestimando esse legado intelectual. O pensamento de Merkel passou por uma espécie de veto, a gente sabe disso, de veto intelectual, mas de origem ideológica, em sua própria época, e depois houve uma certa retomada mais recente do pensamento de Merkel, mas eu acredito também que ele foi, a gente pode discutir isso em outro momento, eu acho que ele foi muito mal interpretado por uma certa visão, digamos, olavista, que trouxe ele para um campo que não era o dele. A gente vai poder falar sobre isso depois, se alguém se interessar. Bom, mas a gente tá aqui para falar, né, de liberalismo antigo e moderno. Ponto importante é que essa obra ela foi publicada no fim da vida do Melchior, né? E ela é uma espécie de tentativa ampla, né, de síntese histórica e conceitual do liberalismo. Ela foi escrita primeiramente, originalmente em inglês,
né? Ele estava no México nesse período, em 89, quando escreveu, e foi publicado somente em português em 91. E foi publicado depois de sua morte, no ano de 91. Ele morreu em janeiro, e o livro foi publicado depois, né? No ano de 91. Então, é uma espécie de testamento que ele deixou de seu pensamento político, filosófico também. Bom, em primeiro lugar, uma advertência, né? Eu acho que é inútil num evento como esse, né, numa conversa como essa, a gente tentar resumir ponto a ponto uma obra que, um pouco mais de 250 páginas, articula, sei lá, 300 anos de pensamento, né, de dezenas de autores, de origens e tempos diferentes. Então, eu vou tentar destacar alguns aspectos interessantes para que a gente estimule novas leituras desse livro e também novos leitores, se por acaso alguém aí não tiver entrado em contato ainda com essa obra, né? Bom, uma primeira observação que eu creio que nunca foi feita pelos estudiosos de Melchior apesar de que há um pensador que ele cita expressamente no livro, o Guido de Ruggiero. Eu não sei se alguém mencionou o que o livro, né, o liberalismo antigo e moderno, deve como estrutura ao livro de Ruggiero, que é o História do Liberalismo Europeu, que é um livro de 1925, um livro que está, portanto, fazendo 100 anos. Né? Eu não vou aprofundar essa discussão do que um livro deve ao outro, porque eu pretendo escrever em breve sobre isso, aproveitando a efeméride do centenário. Mas tem dois pontos interessantes, né? Que é aquela divisão em escolas nacionais do liberalismo e uma reflexão sobre as fontes medievais que Merkel chama de proto-liberais. Né? E aqui, já entrando nesse encaminhamento histórico, eu queria fazer duas observações, mencionar duas observações históricas sobre as origens do liberalismo, que são muito interessantes. Né? Merkel diz o seguinte: o liberalismo, a coisa, mas ainda não o nome, teria surgido, segundo Merkel, na Inglaterra, na luta política que culminou na Revolução Gloriosa de 1688, né, contra Jaime II. Aquela plataforma liberal que se estruturou ali tinha como centro, né, os valores primordiais para a tradição liberal, que é a tolerância religiosa e o constitucionalismo. Agora, há uma outra origem interessante, que é o primeiro uso concreto do termo, que Merkel também menciona, mas ele menciona muito en passant, muito sem explicar. Ele diz assim, o liberal como rótulo político, a palavra mesmo usada para denominar um grupo político, nasce nas cortes espanholas, Merkel diz, cortes espanholas em 1810. Né? E ele não explica muito, né? E esse contexto é muito interessante, né? Porque, de fato, um grupo político, os liberais, que surgiram nas cortes de Cádiz, foi um fenômeno muito interessante, porque a Espanha, e Benedetto Croce fala sobre isso, né? Sobre a excepcionalidade da situação político-cultural da Espanha, como um país que não viveu, né, a reforma, que não viveu aquela modernização igual ao resto da Europa, o iluminismo, etc. Parecia muito curioso a Benedetto Croce que a primeira nomenclatura de um grupo liberal tem acontecido na Corte de Cádiz, no contexto das invasões napoleônicas. Né? Os nobres espanhóis, os políticos espanhóis, republicanos e nobres também, se protegeram na cidade de Cádiz e se autodenominaram liberales, né, contra os entreguistas e contra os invasores. Bom, é interessante essa genealogia que Merkel faz. Agora, deixando um pouco à parte esse debate sobre as origens, outra coisa impressionante, e aí eu não sou o primeiro a comentar isso, é o alcance dessa visão panorâmica construída por Merkel, né? Abarcando praticamente 3 séculos dessa ideia liberal. É uma espécie de descrição comparativa de suas manifestações históricas, em vez de buscar uma definição unívoca, como alguns outros teóricos tentaram. Merkel, ele procede da maneira nietzschiana, né? Ele entende que um conceito tem uma história e não a definição final, metafísica, fora do mundo. Né? Apesar do autor, né, apesar do próprio Merkel nos advertir de que essa
ampla abrangência temporal e temática cobra um custo analítico, acredito que nada do que vai escrito ali é simplesmente a apresentação de ideias alheias. Merkel nunca faz isso, em nenhum de seus livros, né? Simplesmente roteiro de ideias dos outros. Ele já foi acusado disso, mas eu me oponho frontalmente a essa classificação. Impressiona muito, né, em comparação com obras semelhantes, de enquadramento semelhante, que para além da erudição de Merquior, essa capacidade sintética que ele tinha, e principalmente a densidade intelectual de cada parágrafo, que parece ser fruto em cada parte de uma profunda meditação e comparação de autores de épocas e contextos diferentes, né? Outras obras do gênero costumam se parecer com catálogos ou relatórios, ou às vezes também, no pior dos casos, com uma espécie de livro sagrado de orientação ideológica, né? Ou de revelação ideológica, também que são péssimos esses. Enfim, agora, claro, como ele lida com esse universo muito grande de autores, né, evidentemente, um especialista em qualquer um dos autores perfilados nessa obra de Merquior pode apresentar uma ou mais, né, contraposições teóricas, ou mesmo até classificatória desses autores enquanto liberais. Mas vejam, isso é uma crítica normal diante de um empreendimento dessa dimensão. Né? Eu, por exemplo, quando leio a parte que ele se refere a Ortega, não no começo, mas o capítulo posterior, eu tenho várias ressalvas a fazer à classificação de Ortega ali. Mas, enfim, o objetivo do livro ali é esse painel muito amplo e comparativo de pensadores e épocas. Então, é bastante compreensível que não sejam estudos esmiuçados, né, de cada um desses pensadores. Então, essa escolha formal de Merquior e essa capacidade analítica que ele tem permitem que a gente perceba com muita clareza a enorme variedade conceitual e pluralidade política do liberalismo na história, né? A gente se sente, quando está lendo o livro, diante de uma espécie de genealogia, né? Que é a melhor forma de apresentar conceitos históricos. E agora, um pouco para esquematizar, né? De maneira esquemática, Merkel apresenta seu painel temporal, ressalvando que, embora já houvesse traços liberais na Idade Média, por exemplo, defesa de direitos de classe, na Renascença, também o humanismo cívico, e na reforma com a inviolabilidade da consciência, o liberalismo propriamente dito, segundo Merkel, teria surgido com os Whigs britânicos, que limitaram o poder real, ampliaram as liberdades de expressão, crença e o individualismo. Agora excluíram, claro, as classes mais baixas. Bom, vou fazer um pouco do esquema geral de Merquior. Ele vai muito além disso, mas para o nosso tempo aqui, né? Em primeiro lugar, o que ele chama de liberalismo antigo, que teria raízes no século XVIII, né? Com o iluminismo, defesa das liberdades individuais, a ideia de limitação do poder do Estado, a influência fundamental de Locke, Montesquieu, Adam Smith, e essa ênfase na ideia de liberdade negativa, como depois vai propor o Isaiah Berlin, né? Na ausência de coerção. Em segundo lugar, o liberalismo moderno, que passa pelas transformações do século XIX e XX, né? Incorporação de pautas sociais e democráticas, e aí vem o liberalismo social ou social-liberalismo, defesa de direitos civis e políticos, inclusão de políticas de bem-estar e igualdade de oportunidades, e aí a gente pode citar Stuart Mill, Keynes, com algumas ressalvas, claro, socialistas liberais franceses, ingleses, etc. Né? Depois ele também ele se dedica também a falar das correntes e tensões internas do próprio liberalismo, né? O liberalismo conservador, o liberalismo progressista, o liberalismo econômico puro e o liberalismo social, as tensões entre liberdade individual e justiça social, etc. Né? Merkel ele detalhadamente apresenta como cada momento histórico dá cor distinta ao liberalismo, como o liberalismo responde de forma distinta ao seu aqui e agora. Né? Ou seja, no século XVIII, essa associação entre propriedade e autonomia, no século XIX, o liberalismo com essa pegada social, muito clara em Stuart Mill, né? E no XX, como ele ganha seus contornos neoliberais, muitas vezes, que o Merkel vai ironizar como paleoliberais, como se eles tivessem voltado ao início. Né? Sara, você me controla aí no tempo, viu? Eu estou
estou finalizando essa primeira parte. Bom, além disso, essa análise, né, essa análise de Merkel, ela segmenta essa doutrina liberal em diferentes escolas nacionais, como o italiano que eu mencionei no começo, o Guido Ruggiero, né? Contraponto-se uma tendência muito comum na historiografia liberal de supervalorizar apenas o pensamento anglo-saxão, né? Então, essa divisão fica mais ou menos a seguinte: a teoria inglesa dizia que a liberdade, isso aqui eu estou citando Merkel, a teoria inglesa dizia que a liberdade significava independência. O conceito francês de Rousseau, né, claro que existem outros teóricos franceses que vão por outro caminho, como Montesquieu, mas o que predomina é a visão russoniana, consistia em que liberdade é autonomia, né? Liberdade, como a gente entende em Berlim, liberdade positiva. E a escola alemã replicou a isso que a liberdade é realização pessoal, a possibilidade de realização pessoal, né? É claro que também aparecem teóricos de outras nações, mas ele faz esse esquema a partir dessas três grandes escolas nacionais, né? Enfim, Sara, posso continuar a gente faz A gente uma parte? vai, a gente vai abrir agora para uma troca de experiências de vocês Certo. com Eduardo. A fila de perguntas está aberta e vocês podem mandar no chat ou apertar no botãozinho aqui de levantar a mão, que a gente abre para vocês fazerem a pergunta ligando o microfone mesmo. Mano tá na fila, então, mano, pode falar. Bom, eu vou pegar essa linha que o Dudu estava seguindo para perguntar sobre o quanto essas três escolas nacionais, na tua visão, acabam sendo um desdobramento para camadas de dissonâncias e divergências internas que vão se desenrolar no liberalismo mais contemporâneo, né? Então, essas visões de autonomia, independência e autotelia como vetores que explicam uma parte das divergências do liberalismo contemporâneo. Queria te ouvir sobre isso. Mano, é muito boa essa pergunta, porque exatamente, a gente chega ao nosso próprio tempo, né? Eu considero o seguinte, que dá para pensar até que essas tradições que Melchior esquematiza, elas já apresentam controvérsias em seu próprio tempo. Não é que no pensamento francês essa versão russoniana fosse a exclusiva, né? A gente vai ter vários pensadores ali do mesmo período ou um pouco posteriores que já problematizam, né, essa visão da liberdade positiva russoniana, né? Da liberdade como participação política, como direito de participação política. Se a gente for pensar, por exemplo, em Tocqueville, né, depois, mas toda a reflexão dele a partir do que ele está vendo na experiência americana tem a ver com uma espécie de contraponto à, à versão do liberalismo francês preponderante, né? E sim, essa discussão chega ao nosso tempo, né? A insistência de Melchior numa visão do liberalismo enquanto uma tradição filosófica ampla, para além de uma tradição economicista, já é um traço disso. Porque aí ele está unindo discussões, né, a respeito de moral, de leis, né, uma discussão de filosofia do direito, uma discussão sociológica, que mostra que isso talvez seja a própria da tradição intelectual liberal, mas também própria da filosofia ocidental. Ou seja, ela é diferente das outras tradições intelectuais que existem pelo mundo, porque ela se baseia na ideia de que é uma tradição que permite a autocrítica. Aquilo que eu citei para você uma vez, falando sobre aquele livro de Vargas Llosa. É uma tradição da contradição. Essa é a dificuldade que se tem ao lidar com o liberalismo. Esses livros todos sobre a história do liberalismo, se a gente pegar, por exemplo, o do Pierre Manin, né, que é o História Intelectual do Liberalismo,
A História Perdida do Liberalismo, que é o mais recente, né? Todos, se você reparar, até o livro de Bobbio também, o Raymond Aron também, quando trata da tradição liberal, todos eles apontam para isso. Não é que seja fácil falar do pensamento socialista, é um pensamento também muito complexo, mas falar da tradição liberal, intelectual liberal, ela é tão ampla em sua manifestação histórica, ela é tão contraditória às vezes, né? É uma tradição de contradições, que somente você contando, somente você fazendo esse percurso histórico para lidar com ela. No momento em que você define, você está sendo infiel a certo aspecto dessa tradição. Então, quando você pergunta a uma pessoa, você é liberal? Essa pergunta ela é uma pergunta em aberto. É uma pergunta que não vai dar margem para uma resposta fechada, né? Você pode dizer assim, eu sou um liberal porque defendo isso e aquilo. Mas há outros liberalismos que não estão contemplados nessa sua definição. Isso é muito interessante. Merkel se preocupou muito com isso, porque, justamente para chegar no debate do nosso tempo, né, ele percebia uma tendência do neoliberalismo, né, a esse foco exclusivamente economicista. Isso o incomodava. Né? Isso, para ele, imprecava contra a tradição liberal. Tá? E aí ele vai dizer que isso, ele retomando o pensamento de Benedetto Croce, aquela definição de Benedetto Croce, aquela diferenciação entre liberalismo e liberismo, né? O liberalismo seria essa tradição mais ampla, filosófica, baseada em valores morais, etc., e numa determinada visão do que é o ser humano, contra uma versão exclusivista, liberista, em que a realização da liberdade econômica abarcaria toda a plataforma liberal. Né? E Merkel teve muita coragem de se colocar nesses termos no seu próprio tempo. O próprio Roberto Campos, no texto que escreve sobre o livro, critica Merkel, dizendo assim, ele está iludido, mas um dia ele vai entender melhor. Não, mas era muito claro para Merkel isso. Né? Merkel não ia mudar de posição, porque essa é a formação do pensamento dele desde livros anteriores. Né? Se você lê o Argumento Liberal, isso está muito claro já também. Né? Se você lê os textos dele enquanto ele era diplomata no México, falando sobre, por exemplo, a necessidade de participação do Estado na economia, né? Ele não tinha uma fobia do Estado como alguns liberais brasileiros tinham naquele momento e tem até hoje, né? Ele achava que o Estado, das democracias liberais modernas, a função do Estado era fundamental, né? Há um trecho no ensaio A Tarefa Liberal que é exatamente sobre isso. Portanto, é isso. Merkel tem uma leitura, ele apresenta uma leitura da variedade do liberalismo, mas ele se coloca propositivamente dentro dessa leitura, em todo momento. Por isso que não é somente uma obra de catálogo, né? Há um pensamento ali, ele guia um pensamento ali dentro. Você tem algum ponto, mano, a adicionar? Senão a gente passa. Não, eu acho que podemos seguir depois, se tiver tempo, eu retomo. Ok. Na fila a gente tem o Sérgio. Obrigado, Eduardo. Achei bastante interessante seu resumo. Eu tenho uma visão muito simples do liberalismo, que é simplesmente uma consequência natural da natureza intrínseca do ser humano, ponto final. E pode ser que eu esteja errado, mas isso foi sempre a forma como eu olhei. Quando eu li Melchior, primeiro eu gostei porque achei muito interessante ter um brasileiro discutindo isso numa época que, enfim, isso era... as pessoas nem eram, enfim, relegadas ao segundo plano intelectual, etc. Não na tradição da qual eu venho, tá certo? Não na tradição da qual eu venho. Então, para mim, a ler aquele livro em que ele diz que Rousseau é liberal, Kant é liberal, Weber é liberal, Kelsen é liberal, Rawls é liberal, todas essas pessoas não têm nada de liberais. Eles partem, não há uma consequência lógica
se você parte do ser humano, da natureza intrínseca, individualista do ser humano, você não chega nisso. E eu não estou aqui falando das ideias economicistas, não, que eu acho que são muito importantes, mas não é isso, não. Estou falando da ideia de liberdade, liberdade, mais liberdade, etc. Enfim, então eu só acho estranho usar a palavra liberalismo para juntar tudo isso. Agora, se a gente usa esse termo lato sensu, eu daqui a pouco vou começar a confundir o liberal com o liberal inglês com o liberal americano, tá certo? Norte-americano, que na verdade não quer dizer nada de liberal, é outra conversa, é outra coisa, é o esquerdista norte-americano. Então, agora, você pode usar uma palavra para juntar tudo. E eu achei, por isso eu achei curioso um melange, assim, uma mistureba desgraçada de coisas. Parecia que ele queria colocar uma ordem lógica em coisas que não tinham por que ter ordem lógica. Ou seja, resumindo o que eu estou dizendo, quando você diz que ele resolveu dividir em 3 áreas lá, vamos olhar aqui o inglês, vamos olhar o francês, vamos olhar o alemão, tá? Na verdade é o seguinte, o francês e o alemão não são liberalismo. Eles podem até usar esse nome, eu não tenho nada contra, cada um usa o nome que quiser, mas dizer que isto é o liberalismo na forma como a gente entende, ou que a gente devia pensar nestes pensadores como liberais, aí isso eu acho completamente errado. Eu gostaria de ouvir o que você pensa sobre isso. Eu sei que tem muito a ver com a pergunta do Mano, tá? Mas, enfim. Olha, Sérgio, obrigado pela pergunta. Veja, o que Merkel tenta mostrar é que a origem histórica, você usou aí uma expressão que parte de uma visão de natureza humana, né? Sua visão de liberalismo parte de uma visão de natureza humana. Mas nem todas as versões do liberalismo, né, partem de uma ideia de natureza humana ou de, por exemplo, direito natural à liberdade. Né? Existem as tradições intelectuais são construídas na história não a partir de determinações teóricas ou de definições que a gente tem hoje. Né? Essas coisas vão surgindo na história a partir de demandas concretas. O que Merkel quer mostrar isso, que há um livro mais recente, por exemplo, que vai além do de Merkel, não estou dizendo que é melhor, mas que vai além nessa estrutura do pensamento histórico. Ele remonta aos romanos. É uma professora chamada Helena Rosenblatt, esse livro aqui. Né? Ela fala de princípios liberais, na História Perdida do Liberalismo, é o nome do livro, de princípios liberais entre os gregos, entre os romanos, que ainda não são liberalismo, evidentemente. Né? O liberalismo, enquanto fenômeno histórico, é um fenômeno moderno, mas há determinados valores que a gente pode... o valor, por exemplo, que você cita, de querer ter mais liberdade. O escravo não quer ser escravo, ele quer ser livre. Né? Então, aí já há uma demanda que é presente em qualquer momento da história. Esse desejo subjetivo por um espaço de liberdade. Né? Agora, como isso se organiza historicamente e depois, já no mundo moderno, na história das ideias, permite essa variedade de observações. Né? É claro que você pode dizer, a partir de hoje, que você tem um entendimento X ou Y do que significa ser liberal. Né? Mas o que Merkel está mostrando é que isso não veio pronto. Essa fórmula do que a gente entende. Por exemplo, eu fui para esse exemplo é muito curioso. Eu fui para um debate no México a respeito de Merkel. O debate foi promovido por uma fundação liberal, né, muito influenciada pela escola austríaca, e esse debate foi promovido apresentando Merkel como um grande liberal brasileiro. Né? Tinha ministro da Economia, tinha, enfim, diplomatas desse debate. Quando terminou o debate, todos os brasileiros que estavam presentes, eu e mais 2, foram questionados. Mas por que vocês chamam Merkel de liberal? Ele não é liberal, ele é um esquerdista. Entende? Porque depende de onde você parte, ou seja, depende de que visão liberalismo você adota. Né? Merkel menciona, por exemplo, para tentar deixar isso um pouco mais claro, que a maior mudança semântica
que acontece no termo liberalismo se dá exatamente no que você mencionou, entre os americanos, depois do New Deal. Há um ponto de haver esse desentendimento entre a nossa imprensa, por exemplo, a nossa imprensa, o nosso jornalismo, e o jornalismo norte-americano. Quando eles falam em liberais, ele está falando em progressistas, em esquerdistas. Quando a gente fala em liberais no Brasil, a imagem que vem é outra, porque os desenvolvimentos históricos levaram a essas diferenças. A gente passou por uma ditadura militar e eles tiveram o New Deal. Né? Se quem está mais certo e quem está errado, só faz sentido perguntar isso do ponto de vista de perspectivas históricas. Porque não há algo acima de nós que diga o liberalismo certo é esse, o liberalismo errado é aquele. O que há são versões, interpretações e experiências históricas do liberalismo, e é o que Merkel tenta mostrar. E eu acho que ele faz isso com muita habilidade, né? De mostrar em cada país, em cada circunstância, como esses autores... Agora, claro, você tem todo o direito de acreditar que Kelsen, ou Ortega, ou Weber, por exemplo, não tem nada de liberal. Né? Mas eu acho que é interessante entender por que caminho ele busca esses traços liberais nesses autores. Acho que nos ensina muito pensar com ele. Sérgio, você quer comentar? Na verdade é o seguinte, eu gostaria, mas não é apropriado. Vamos ouvir o resto, que foi muito útil a explicação que ele deu, ou seja, que foi como eu encarei o livro, tá certo? Eu encarei o livro, olha só, não é o que eu acho que é liberalismo, não importa, são ideias muito interessantes, encadeadas de uma forma que é distraída e me dá uma visão diferente, perfeito, foi assim que eu encarei, mas muito obrigado. Ô, Sara, deixa eu fazer só uma observação final, que eu esqueci. Tem uma coisa muito curiosa, Sérgio, no livro, que é a epígrafe. Na epígrafe, ele usa um pensador, Spinoza, né? Que diz que o fim da república é a liberdade. E eu digo que é curiosa pelo seguinte, a concepção de liberdade de Spinoza e de república não tem nada a ver com o resto do livro. Né? Não tem nada a ver com a tradição liberal que Merkel apresenta. A visão spinoziana é bem interessante, né, da filosofia política spinoziana, mas não é exatamente aquela que está proposta no livro. Mas Merkel coloca ali, e eu acho que isso podia gerar até um debate interessante, porque eu acho que Merkel sempre faz isso. Ele gosta de colocar diante de nós o contraditório, para que a gente pense a partir do contraditório. A própria epígrafe do livro não diz exatamente o que é o livro, mas provoca o livro, sabe? Franco, você mandou mensagem no chat, mas você pode fazer a pergunta aqui no microfone também. Você prefere que a gente leia? Pronto. Então eu vou ler aqui. O Franco mandou aqui no chat, Eduardo. Boa noite. Não tive tempo de ler a obra na íntegra, mas em textos sobre o livro, li que a postura de Melchior em relação a Hayek é descrita como ambivalente, mas majoritariamente crítica, como se Hayek fosse interpretado por Melchior como um exemplo de autor híbrido entre o liberalismo e o conservadorismo, e talvez a síntese do que ele chama de liberismo. Como você enxerga isso? Há mais aproximações ou distanciamentos entre Melchior e Hayek? Boa pergunta, cara. Eu acho que ele coloca, sim, Hayek como um exemplo de um autor muito influente dessa perspectiva liberista, né? Economicista, mas, ao mesmo tempo, há duas referências muito positivas a Hayek. A primeira é que ele percebe que Hayek foi muito agudo quando argumentou que o termo liberalismo se tornou tão amplo e ambíguo que perdeu o valor pragmático. Tá? Ele diz que Hayek observou isso com muita agudeza. Né? É um pouco a discussão que eu estava falando com o Sérgio agora. Né? Se a gente usa liberalismo para tudo, a palavra perde o poder demarcatório que tinha e não significa mais nada. Né? E Hayek falou isso, né? Inclusive sugeriu que se mudasse o nome. Né? E o outro elogio que ele faz a Hayek, que é um elogio que agora me foge se está nesse livro ou se está no outro livro sobre liberalismo, né, o argumento liberal, mas ele faz um elogio muito interessante a Hayek, que é uma espécie de epistemologia, né, hayekiana, que é de outra ordem, não se refere tanto ao pensamento político,
uma espécie de prudência intelectual que o pensamento de Hayek enseja para a gente. Mas, nesse livro, de fato, Hayek é colocado como alguém que influencia naquele momento e que representa o liberismo, né? Agora, veja, não há, por parte de Merkel, uma espécie de veto a nenhum pensador. Todos os pensadores que estão aí são importantes e úteis. Agora, a gente precisa concordar plenamente com eles, né? O diálogo intelectual é sempre aberto. A gente não precisa de gurus para dizer o que é o certo e o que é o errado. Merkel não faz isso em relação a nenhum pensador. Ele tem mais admiração por uns do que por outros, mas ele sempre se coloca do ponto de vista crítico em relação a todos, né? Ele está examinando as ideias em detalhe para colocar uma espécie de proporção pessoal diante de cada sistema de pensamento desses autores. Tá? Então, não acho que haja um veto a Hayek, né? Gente, eu queria a gente Eu queria finalizou retomar de outro primeiro. ângulo. Aí eu cortei aqui. Mano, foi mal. Não, eu queria retomar de outro ângulo, pedindo para Dudu o que ele acha que é útil para pensar liberdade e liberalismo no Brasil de hoje, das outras tradições do liberalismo. Porque, como o Sérgio trouxe, eu acho que a forma como o liberalismo é entendido no Brasil é muito vinculada ao liberalismo inglês, né? Então, de que forma o liberalismo francês ou o liberalismo alemão ou o espanhol, que eu sei que Dudu gosta muito, podem ser úteis para a missão de pensar sobre liberdade e liberalismo no Brasil? Uhum. Bom, eu vou começar pela alemã, que eu sei que você gosta muito. Você tem um autotelia até como nome da sua página pessoal, né? Eu acho que essa visão, e é uma visão que realmente fez a cabeça de Merkel como um grande humanista que era, né? Como um grande representante da tradição intelectual humanista, essa ideia de que uma das dimensões fundamentais da liberdade é essa possibilidade de o indivíduo se autocriar, né? Não significa viver isolado, né, e nem desprezar a sociedade, não. É entender, né, a lição é goetheana, né, ele toma emprestado de Goethe, né, entender que a gente vive em sociedade, mas a gente não precisa ser igual à tribo, a gente não precisa ser exatamente igual aos outros. Portanto, você precisa de um espaço, né, de criação pessoal para observar a variedade e a pluralidade do mundo e criticamente montar aquilo que você pode chamar de metafísica pessoal, né? Ou seu caráter, ou seu, enfim, o que você, como quiser chamar. Esse espaço que esse liberalismo que Merkel coloca na tradição alemã discute tanto, no Brasil é pouco discutido do ponto de vista político. A gente não fala tanto disso. Eu acho que essa é uma tradição que podia, inclusive, tornar mais sofisticada a nossa discussão política, né, esse elemento. Porque a gente fica entre defesas de coletivismos e individualismos radicais. E despreza essa dimensão, que é uma dimensão intersubjetiva. Né? A dimensão da autocriação é uma dimensão intersubjetiva. Ninguém vive só. Né? Do ponto de vista da tradição francesa, que ele chama de francesa, eu acho assim, que os liberais brasileiros, ou certos liberais brasileiros, ficaram muito presos a essa ideia, né, estadofóbica, como o Merkel vai falar. Né? E aí eu acho que realmente é algo que a gente tem que repensar do ponto de vista do nosso debate liberal. Né? No Tarefas da Crítica Liberal, esse ensaio, pessoal, eu recomendo demais. Tarefas da Crítica Liberal. Acho que deve ter até pela internet já, porque isso não foi reeditado. Merkel diz o seguinte, ele diz assim, o antiestatismo sistemático não tem como ser um combate liberal, pelo simples motivo de que sua aplicação atrofiaria ou imobilizaria no Estado um dos principais, se não o principal instrumento de criação efetiva de liberdade.
de oportunidades concretas de vida e avanço para a maioria esmagadora da população, né? Ou seja, o Estado em países em desenvolvimento, Merkel via isso muito claramente desde a década de 60 e 70. Em países em desenvolvimento, é fundamental para o fortalecimento da sociedade civil. O bom combate liberal não é contra o Estado, é contra certas apropriações do Estado. Esse é o bom combate liberal. E Merkel estava ciente disso, debateu isso com Otávio Paz no México, isso foi gravado, inclusive, e debateu isso no Brasil também. Infelizmente, um dos projetos dele ele não chegou a executar, que seria uma espécie de continuação desse livro a partir da realidade dos pensadores brasileiros, né? Ele tem esboços sobre isso, mas não fez um liberalismo antigo e moderno brasileiro, né, que seria espetacular. E, claro, chegaria aos dias de hoje. Eu disse no começo da minha fala, né, que a gente perdeu muito tempo por não ter lido bem Merkel. A gente perdeu uns 30 anos de debate nesse país. Se a gente tivesse lido Merkel, o debate seria muito mais sofisticado, né, entre direita e esquerda. A esquerda se beneficiaria e a direita se beneficiaria, né? Porque a sofisticação do pensamento de Merkel vai além desses catálogos, vai além dessas gavetas, né? Progressismo, conservadorismo, né? Ele passeia por esses temas. Ele passeia e ele se coloca diante de cada um deles, mas ele não se fixa, ele não se congela, né, em nenhum rótulo desse. Antes de eu passar para as próximas duas perguntas, uma pausa rápida para lembrar todo mundo que está aqui que todos os encontros do Clube do Livro são abertos ao público. A gente tem encontros mensais, sempre, geralmente nas últimas quintas-feiras do mês, às 19 horas. Todo o calendário já está disponível no site da gente, eusolivros.org, e que esses encontros e todos os projetos do Livros só são possíveis graças à contribuição da comunidade de associados. Então, se você ainda não é associado e está aqui e gosta dos encontros, do trabalho do Livres e quer contribuir, a gente está colocando o link aqui no chat, eu sou livros.org/participe, e a gente agradece muito a todos os associados e todo mundo que contribui e faz basicamente o Livres existir. Então, Sara, deixa passando. só um minuto. Mano perguntou também da perspectiva espanhola, né? Para não ficar sem falar nada sobre isso, porque é meu campo de Ok. estudo. Eu acho, mano, também que essa centralidade ética, né, que condensa esse pensamento de Merkel nesse livro, né? A maioria dos autores que vão trabalhar a tradição liberal trabalham o liberalismo através da dimensão do direito, da dimensão da economia, da dimensão sociológica, né? E Merkel parece conduzir a discussão, né, orteguianamente, a partir de uma perspectiva ética do liberalismo, né? Aquele trecho que ele cita, que é muito bonito, eu tenho até aquele dentro de mim aqui, que ele cita de Ortega, né? Ele diz o seguinte: o liberalismo, convém hoje recordar isto, é a suprema generosidade, é o direito que a maioria otorga às minorias e é, portanto, o mais nobre grito que soou no planeta. Proclama a decisão de conviver com o inimigo, mais ainda, com o inimigo fraco, né? E aí, essa centralidade ética que ele toma emprestada dessa definição de Ortega é fundamental para a gente entender como é que ele pega emprestada a distinção de Croce entre liberalismo e liberismo, né? A gente, para entender esse livro de Merkel e suas ressonâncias na atualidade, a gente tem que entender essa dimensão ética do liberalismo. Tá? Bom, é isso. Maravilha. Muito bonito esse trecho. A gente está agora com o Marcelo e o Paulo Roberto na fila. Então, Marcelo, você quer fazer a pergunta ligando o microfone? Sim, boa noite. Eduardo, eu queria que você comentasse um pouco sobre a crítica que o Merkel faz sobre o liberalismo autoritário, a aproximação com regimes autoritários, ditaduras, né?
que é uma distorção histórica do liberalismo, né? Você poderia comentar algo sobre? Perfeito, cara. Marcélio, né? Marcélio, é, foi muito boa sua pergunta, porque vem em seguida ao que eu estava falando, né? Ou seja, se a gente pode dividir, né, como ele mostra que Croce faz, uma tradição liberal e uma vocação liberista de certo ramo do liberalismo, ele está dizendo o seguinte: o primeiro, esse mais amplo, essa tradição política, ética, plural e dinâmica, é o que pode ser chamado de liberalismo. O segundo, esse de corte exclusivamente econômico, né, ele é tão diferente, ou seja, Merkel prova a diferença dele diante da tradição mais ampla ética e política liberal, dizendo o seguinte: o segundo, esse exclusivamente econômico, pode até subsistir sob regimes autoritários. Né? Se a gente priorizar o mercado em detrimento da esfera cívica, isso pode acontecer. Ou seja, nada mais atual. Né? A gente não pode, a gente está vendo isso ocorrer pelo mundo. Em nome de um certo liberalismo, líderes espalhados pelo mundo, né, se intitulando muitas vezes liberais, né, estão promovendo discursos autoritários, regimes que estão rumando ao autoritarismo, né? E isso é claramente possível. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu em outras partes, isso aconteceu no Chile, muito marcadamente, né? Então, é essa distinção que Merkel aponta e que é fundamental para a gente pensar hoje. Eu digo, a gente que se considera ou se coloca dentro de uma esfera liberal, a gente tem que tomar essa precaução. Ou seja, se a gente se deixa guiar por uma visão em que, para obtermos a liberdade econômica, tudo é válido, a gente pode corromper o princípio da tradição liberal. Né? E eu acho que muitos brasileiros caíram né? Muitos grupos brasileiros, felizmente não livres. Né? Por isso eu continuei apoiando e participando quando o Mano me convida, porque lembro muito bem do momento em que o Livres teve que fazer uma decisão difícil politicamente e se colocou do lado da tradição liberal e não do liberismo momentâneo ali, do discurso paulo guediano bolsonarista. A gente passa agora para o Paulo. Paulo, você fez a pergunta aqui no chat, quer que eu leia ou você quer perguntar? Posso perguntar, muito obrigado. Não é talvez uma pergunta para o apresentador do Liberalismo ao Danil, mas para o leitor de Melchior, como eu sou há muito tempo, né? Desde que eu conheci a obra dele 30 ou 40 anos atrás. Por que as edições da Realizações tiveram uma interrupção? Estavam publicando sistematicamente cada uma das obras. Eu até escrevi uma espécie de pós-fácil para o Foucault, se não me engano, e depois o professor João César de Castro Rocha não deu mais notícias sobre a continuidade da publicação. Você tem alguma ideia, Eduardo? Obrigado. Tenho sim. Infelizmente, eu também participei. Eu trabalho com crítica literária, né? Eu estou falando de política aqui, mas o meu campo específico é artístico, literário e filosofia. Eu fui convidado para fazer parte de duas dessas edições também. E o que eu soube é o seguinte: a editora estava passando por um problema estrutural, econômico, né? E também o editor-chefe, né? Que coordenava por questões pessoais e profissionais também, e o projeto estava interrompido. Né? Não sei se isso vai voltar, se vai. Eu encontrei, inclusive, a Júlia Merchior, eu estava numa viagem, eu estava em Madrid, encontrei com ela estava morando lá por 6 meses, a gente conversou um pouco, e tá em suspenso, eu entendo. Faz tempo que não sai nada, né? Faz tempo que não se fala nada sobre isso, e a editora me parece estar parada, eu não tenho mais informações sobre isso.
uma pena mesmo, porque é um projeto excepcional. Você, perdão, de continuar, você teria alguma maneira, eu já falei com a Júlia no passado, quando eu fiz alguns trabalhos sobre o Melchior, mas não tenho mais tido contato nos últimos tempos. Inclusive, 2 capítulos sobre o Melchior estão sendo publicados, um num livro que eu editei, chamado Intelectuais na Diplomacia Brasileira. O Gelson Fonseca, meu colega, embaixador, chefe do CHDD, escreveu a meu pedido sobre o Melchior. E um livro que vai ser lançado em outubro pela Academia Brasileira de Letras e pela FUNAG, que foi organizado pelo João Almino, né, membro da academia, diplomata, que é um livro que trata dos diplomatas imortais. E aí o capítulo sobre Melchior foi escrito por uma outra pessoa, agora eu não tenho agora, eu recebi ontem o índice desse livro, eu colaborei só com um texto sobre o Oliveira Lima, né, historiador, 100 anos atrás, mas tem o Melchior também, que aliás finaliza o livro. O Melchior está em 3 livros: Itamaraty na Cultura Brasileira, de 2001, pelo embaixador Alberto da Costa Silva. Depois teve aquele livro que eu fiz, enfim, que demorou para sair, que agora está saindo pela Unifesp, pela Francisco Alves, com o Gelson Fonseca, e esse livro do João Almino sobre os imortais diplomatas, com um capítulo sobre Melchior, aliás, o último também. Então, não sei se você poderia sinalizar com a família, talvez, a retomada desse projeto com outra editora, uma editora próxima do Itamaraty, como é a FUNAG, que tem toda uma estrutura editorial, mas em coedição com uma editora comercial, para que os livros sejam vendidos, né, com revisão, com anotações críticas, você poderia fazer, o próprio João César de Castro Rocha poderia fazer, o embaixador Recupero, que foi muito amigo dele, não é? O próprio Celso Laffer, que também foi muito amigo dele, eu mesmo poderia colaborar alguma coisa, porque eu fiquei pesquisando textos do Melchior perdidos na biblioteca do Itamaraty, e então tem muita coisa a ser feita. É uma sugestão, enfim, que se retome o projeto. Se a editora não pode fazer, então seria o caso de transferir a tarefa para um outro esquema editorial. E a colaboração do Itamaraty, talvez, da Fundação Alexandre de Gusmão, que eu posso falar com o presidente atual, seria bem-vinda, porque eles têm toda uma estrutura montada, não custaria nada, mas poderia fazer em coedição como editora comercial para que se atinja o público das livrarias, não é? Eu posso, claro, conversar com a Júlia. Nesse jantar que eu tive com ela em Madrid, a gente falou sobre projetos, né? Até uma instituição se falou, enfim. Mas eu posso conversar com ela e a gente pode marcar uma reunião. O Mano tem o contato da gente, a gente se coloca. Posso fazer as pontes. Pronto, eu falo com a Júlia e a gente, né? Eu tenho vários projetos. Eu tenho um livro que vai sair agora que tem 3 ensaios. É um livro de ensaios sobre crítica cultural e tem 3 ensaios só sobre Melchior, sobre perspectivas de Melchior, mas também tem um projeto de um livro exclusivamente sobre o pensamento filosófico de Melchior. E isso é mais para adiante, mas também quero colocar nessa jogada aí. Perfeito. A gente vai conversar, com certeza. Obrigado. Obrigado também. Maravilha, gente. Na fila a gente tem agora o Jorge. Pode falar, Jorge. Boa noite a todos. Eu queria só pontuar uma questão sobre o que o Eduardo trouxe, sobre essa dissociação entre o liberalismo político e a defesa da economia de mercado que a gente vê no Brasil. O Eduardo mencionou que isso se agudizou recentemente com o embarque de determinados liberais que, na visão de Melchior, seriam mais próximos do liberalismo, em projetos golpistas, não só no Brasil, mas no mundo, como o Eduardo trouxe. Eu queria só pontuar que essa é uma realidade muito marcante na história brasileira, né? Que está, inclusive, que inclusive antecede o próprio Melchior. Parece que há um vírus antidemocrático no liberalismo econômico brasileiro. Em 64, por exemplo, os mais influentes liberais do ponto de vista econômico no Brasil, aqueles que faziam a defesa mais enfática, mais eloquente da economia de mercado na esfera pública brasileira, embarcaram no regime militar também.
Um deles foi o próprio Roberto Campos, que foi mencionado aqui, mas podemos mencionar outros. O Otávio Bulhões foi outro. Enfim, o Eugênio Goudin também, muitos o criticam por uma disposição pouco democrática da parte dele. Até o professor Christian Lynch, ele tem defendido uma tese que ele chama de liberalismo judiciarista, que o liberalismo no Brasil ele é judiciarista. Só que eu acho que nesse caso ele ultrapassa um pouco essa discussão, porque ele analisa, ele classifica como judiciarista qualquer liberal que tenha defendido ou acompanhado qualquer tipo de ruptura institucional. E aí, por exemplo, ele classifica como liberal judiciarista o Rui Barbosa, por ter embarcado no golpe da República, que, é claro, foi um golpe, mas eu não acho que o Rui tenha embarcado por achar, como esses outros que eu citei, por achar que a democracia era menos importante do que a defesa da economia de mercado naquele momento. Ao contrário, acho que a disposição democrática do Rui era tão grande que ele embarcou por acreditar que num novo arranjo político-constitucional a liberdade civil e política se expandiria, né? E não acreditar que valeria a pena sacrificá-la em nome da defesa do livre mercado. Enfim, queria pontuar isso. E aí o Felipe Klein está falando do Leitão de Abreu, e tem outros também, João Melão, tem vários que a gente pode citar aqui. Mas queria pontuar isso e agradecer o Eduardo e mais esse encontro aqui, muito bom, como sempre. Valeu, Jorge. Eu plenamente de acordo com a tua colocação e somente matizar uma coisa. Quando o Merkel faz uma crítica aos liberistas, não quer dizer que ele se coloca contra a economia de mercado, não. Ele é um defensor, né? Uma das grandes conquistas modernas é o nível de prosperidade alcançado pelas economias de mercado. Ele é um entusiasta do mercado. Só que ele não consegue ver isso isoladamente. Ele não consegue admitir esse fenômeno de maneira isolada, né? E aí ele acha que é uma das dimensões que tem que ser articuladas com outras, né? Por isso que é interessante mostrar essa variedade do liberalismo. São valores que têm que ser, né, integrados, são valores que têm que ser pensados em determinadas situações, em determinados contextos. Não há uma fórmula pronta para cada país, em cada momento, uma fórmula única, né? Há desafios que cada país, em determinadas situações, a gente aqui na periferia, né, na outra América, como ele dizia, tem uma situação particular. Portanto, a gente tem um desafio particular e tem que construir um liberalismo particular que responda a isso, aos seus próprios desafios, né? Ele pensou muito nisso. Tem um livro dele anterior chamado A Natureza do Processo, que eu recomendo demais e é pouco lido, né? E eu acho que enriquece muito essa discussão também. Não dá tempo de falar dele agora aqui, mas eu deixo essa recomendação. Uma outra coisa de recomendação que eu queria deixar, um pouco cabotina, mas é uma autopropaganda, tem uma palestra que recentemente eu dei recentemente, não, faz algum tempo, no Seminário Internacional José Guilherme Melchior, que ficou disponível no YouTube, e eu toco no ponto que a gente tratou aqui, que é até o João César de Castro Rocha que provocou a discussão, que como em Melchior o liberalismo social que ele defende, né, ele se define como um liberal social, se conjuga com o seu pensamento filosófico mais amplo, que ele chama de humanismo crítico, né? O que é que essa perspectiva epistemológica de humanismo crítico tem a ver com a assunção desse liberalismo social? Eu tento responder isso, e é esse ponto também de onde parte meu livro, que eu vou publicar um pouco depois, né? Não é para agora não, porque tem um na frente, mas é um trabalho que eu tenho aí já caminhado com ele. E aí está disponível no YouTube, eu posso passar para Mano para depois ele divulgar aí. Boa. Só aproveitar para fazer um comentário, que eu nem sei até que ponto
os autoproclamados liberais bolsonaristas brasileiros são liberistas de fato, né? Nem isso. Porque eu acho que é muito mais uma preponderância do anti-esquerdismo, ponto, do que um apreço sincero pela liberdade econômica. Vide as pessoas que conseguem defender até as tarifas de Trump, né? Então, Isso. não é um liberalismo econômico. Contradições ambulantes aí, né? Gente, a gente está chegando ao final do encontro. Muito obrigada, Eduardo, por ter dado essa aula aqui para gente. Esse encontro é gravado, a gente vai disponibilizar no YouTube e na área livres para todos os associados. Relembrando que se você ainda não é associado ao Livres e quiser contribuir, eu sou livres.org/participe, porque nenhum desses projetos é possível sem a contribuição dos associados. Mas antes da gente acabar, como todos os encontros, a gente sorteia entre os associados livres presentes o livro do próximo encontro. A gente fez um ajustezinho na agenda e, na verdade, a gente vai sortear hoje o Pluralismo e Dois Conceitos de Liberdade, do Isaiah Berlin. Isaiah. Tem várias maneiras de falar o nome dele. Mas o próximo encontro da gente, na verdade, é sobre uma teoria da justiça, do Rawls, com o Fernando Schuller, que ia ser antes desse aqui. Então, a gente fica com os próximos encontros assim. 25 de setembro, a gente fala aqui sobre o Rawls, e no dia 23 de outubro, a gente tem um encontro sobre o pluralismo e dois conceitos de liberdade com o Eduardo Wolff comentando. E o ganhador do sorteio de hoje foi o Franco Biondo. Franco, a gente vai entrar em contato contigo só para confirmar os dados. O livro vai chegar aí na tua casa em breve e a gente espera que seja uma leitura muito, muito, muito legal antes do próximo encontro. Então, é isso, pessoal. Vai ter que ler mesmo, é verdade, na íntegra. Então é isso, pessoal. Eu quero deixar de novo um agradecimento especial para todo mundo que participou, mas principalmente para o Eduardo. E eu vou deixar esses últimos minutos para o Eduardo fechar as ideias que ele trouxe aqui e concluir o pensamento. Bom, eu que agradeço o convite. Sempre bom falar de Melchior. Pensar um pouco, né, porque esse legado importa ainda hoje, né? E essa mensagem, a mensagem desse legado de Melchior, acho que fala diretamente ao período que a gente está vivendo, né? O período em que o discurso anti-humanista ganha força, inclusive nas universidades, né? Um período de entrincheiramento ideológico, em que o debate já parece que não é possível, né? As pessoas se entrincheiram em suas verdades dogmáticas e não são capazes de falar com outro, de escutar o contraditório. O Melchior conversava com todo mundo. Os melhores amigos de Melchior pensavam exatamente o oposto dele, eram marxistas, né? E ele dialogava abertamente com eles, estava sempre aberto. A polêmica para ele era algo que servia para alimentar o pensamento e não para destruir o outro, né? E ele tem vários exemplos disso, né? Período também, né? Lembrar que ele foi um grande defensor da racionalidade científica. A gente vive um período de negacionismo, de nacionalismo excludente, né? De tribalismo identitário. Tudo isso, Merkel teria muito a falar sobre o nosso tempo. Eu acho que essas pautas identitárias de hoje, por exemplo, seria muito interessante escutar o que Merkel teria para dizer sobre isso, né? Enfim, esse exemplo da vida dele, né? Defendendo uma espécie de convivência com o contraditório, né? Oferece uma espécie de antídoto a essas formas de irracionalismo que a gente vê
hoje em dia. Né? E eu acho que ele, enfim, merece ser relido, merece ser reeditado, né? A gente está falando disso aí. E bom, espero que essa conversa de hoje motive aí as pessoas a lerem não somente o Liberalismo Antigo e Moderno, mas as obras todas de Melchior, que são muitas e muito valiosas. É isso, Sara. Isso. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a todo mundo que veio hoje. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Até a próxima.